Você sabia que existem decisões que podem mudar completamente o rumo da sua história, mudar completamente o rumo da sua vida, te direcionar para um caminho que você jamais imaginou viver, para um caminho que você jamais imaginou alcançar, para coisas que os seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram e que a sua mente nunca imaginou? Hoje a gente vai falar um pouco sobre decisões que mudaram a história, que mudaram gerações e que afetam até hoje a nossa vida, mesmo decisões tomadas milhares de anos atrás. Um dos homens que tomou uma decisão que mudou a história porque ele creu em Deus foi Noé. Noé, ele recebe um chamado de Deus para ele construir uma arca. Mas uma arca para quê? Porque viria uma tempestade tão grande, um dilúvio tão grande, que varreria toda a terra. Só que, muito provavelmente, naquele tempo não havia chuva. Então, como é que era sustentado planta, essas coisas? Há uma teoria de que era através do orvalho, né? O orvalho, ele mantia tudo aquilo. E Noé, ele creu, porque mesmo contra tudo, mesmo contra todos, ele creu que Deus ia de fato fazer o que ele tinha falado que ia fazer. Em Hebreus 11, a gente consegue ver um pouco dessa fé de Noé que mudou a história dele, da família dele e que mudou o rumo da criação humana. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A decisão de Noé acerca de coisas que não se viam. É por isso que é debatido até hoje se naquela época chovia ou não. Eu creio que não. Eu creio que naquela época não chovia. Era sustentado, né, as árvores, as criações, as plantações de outra maneira, através do orvalho, através de riachos, mas que não caía chuva. Por isso que ninguém acreditava em Noé. Porque, como assim? Aqui não chove, aqui não tem tempestade, como é que vai vir alguma coisa do céu a ponto de vir um dilúvio, né? Por isso que Hebreus ele fala, coisas que não se viam, é muito debatido se é chuva ou se era de fato dilúvio, mas o importante era que uma dessas duas coisas nunca tinha acontecido. Então Noé, ele estava construindo algo para que ele nunca tinha visto, e não só ele, mas que ninguém tinha visto. Mas ele tinha entendido do Senhor que se ele seguisse, que se ele fosse fiel, ele salvaria ele e a sua família. Então Noé toma uma decisão, mesmo contra as circunstâncias, porque imagina que todo dia fizesse sol. Aí você fala, cara, nunca choveu aqui. Ou então eu nunca vi um dilúvio. É como você sonhasse agora que Deus ele falasse para você, olha, constrói um barco porque daqui a alguns anos vai vir uma tsunami. Mas você fala, mas eu nem moro perto da praia, como é que vai vir uma tsunami aqui? Mas é isso que Noé fez. Ele creu mesmo contra as circunstâncias. E essa decisão salvou a vida dele e da sua família. Um outro grande exemplo de boas decisões foi Moisés. E Moisés, ele foi muito temente a Deus e muito adorador de Deus quando ele resolve não usufruir das riquezas do Egito. Hebreus 11:23 diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés, quando ele nasce, havia um decreto do rei que era para matar todo menino. Todo menino era para matar, porque o rei temia que aquele povo de Israel, eles fossem de fato, né, os hebreus, eles fossem de fato começar a crescer, eles fossem de fato ficar tão numerosos que uma hora eles iam tomar o reino. Então o que o rei fala? Olha, todo menino que nascer, vocês matam.
Só que aí não, Moisés ele é escondido, ele é guardado. E aí a sua mãe, né, coloca ele num cestinho no rio, porque ela já não conseguia mais segurar o choro dele, e ela estava com muito medo dos soldados irem lá e matar ele, então ela coloca num cesto, e aí esse cesto ele vai no rio, até que a filha de Faraó encontra, e aí fala, nossa, esse aqui é hebreu, mas eu vou adotar para mim, esse será o meu filho. Só que Moisés, ele não cresce com o povo hebreu que era da família dele, ele cresce com o pessoal do Egito, que eram as pessoas que tinham muitas condições, eram as pessoas que dominavam, né? Ele era neto, né, do faraó, porque a filha de faraó o adota. Só que ele prefere o quê? Quando ele cresce e entende sobre Deus, ele entende sobre o povo, ele entende sobre o chamado, Moisés toma uma decisão mega sábia, uma decisão que pela fé ele libertou o povo do Egito. Moisés ele simplesmente toma a decisão de eu não vou usufruir das riquezas, eu prefiro sofrer pelo meu povo, sofrer com o meu povo, por quê? Porque o meu povo serve a Deus e eu também sirvo a Deus. E Moisés sendo sábio, Moisés tinha posses, né? Porque ele tinha tudo a respeito ali do reino, ele decide abrir mão de tudo para viver a perseguição por Cristo, porque ele julgava que ser perseguido por causa de Deus tinha muito, muito mais recompensa do que usufruir aquelas riquezas que proviam do pecado, que proviam de escravidão, que proviam de mortes, que proviam de coisas que não agradavam a Deus. E essa decisão, ela libertou o povo de Egito. Foi aí que Moisés pega todo mundo e vai em busca da terra prometida, e mesmo contra as circunstâncias, né? Porque Faraó ele detinha todo o poder da região. Moisés ele confia no Senhor, o Senhor manda as pragas, o Senhor abre o mar, o Senhor manda nuvem, o Senhor manda maná, o Senhor faz tudo para guiar aquele povo através da vida de Moisés. Mas e se Moisés tivesse decidido usufruir das coisas do rei? Eu creio que Deus, o plano dele não pode ser impedido, né? No âmbito geral da coisa. E Deus, ele levantaria outra pessoa. Mas Moisés, ele decide aquilo. Ele decide viver o melhor de Deus para a vida dele. E a decisão foi tão acertada, que logo depois, né, vem Josué e eles conquistam aquela terra prometida, aquela terra que o Senhor jurou por anos, por gerações, finalmente chega. E agora sobre uma mulher também que tomou uma decisão sábia pela fé, que mudou a vida dela, mudou a vida da família dela, também no tempo de Moisés, também nesse meio de terra prometida, foi Raabe. Raabe era uma prostituta que ela era do outro lado, né? Ela não era do povo hebreu, mas ela fazia parte do outro lado que seria conquistado. E aí, né, quando é enviado os espias para espionar a terra prometida, o pessoal fica sabendo, né? O pessoal que teria a terra tomada, eles ficam sabendo. E aí eles falam, cadê esse povo? Eles estão atrás dos espias. E Raabe pega e esconde os espias. Ela livra os espias, ela livra o povo de Deus pela fé. Raabe era uma prostituta. Então, ela, ao livrar o povo de Deus pela fé, a livrar aqueles espias, olha o que a Bíblia fala sobre ela. Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então, só essa decisão de uma mulher que era uma prostituta, ela decide ajudar o povo de Deus, ela decide ir contra o seu próprio povo, porque aquele povo era desobediente, ela vai contra, por amor a Deus, pela fé que Deus aguardaria, sustentaria, essa decisão salvou ela e a sua família de ser destruída, porque quando a terra foi tomada, eles não destruíram Raabe e a sua família, por causa dessa decisão de acolher os espias. Então, que nós venhamos estar atentos para tomar decisões que às vezes parecem difíceis, às vezes parecem que são contrárias à razão, né? Quem diria que Abraão, ele quando fosse levar Isaac, aquilo era o racional?
Não, aquilo foi totalmente pela fé, porque ninguém pela razão entregaria o seu filho, né? Mas sim pela fé. Ninguém pela razão iria matar o seu próprio filho, né? Se tratando da gente aqui na terra, Abraão foi pela fé, ou seja, ele também decidiu, e aí isso, né, Deus o abençoou e virou pai de multidões. Que nós viemos tomar decisões, e decisões ela podem mudar história, mudam gerações, ela mudam um rumo da nossa vida, desde que nós tomamos com fé, crendo na palavra de Deus, crendo no que o Senhor Jesus está acima de qualquer coisa, ainda que nós precisamos perder vantagens, assim como Moisés perdeu. Moisés perdeu tudo que era sobre riqueza, que era sobre reinado, sobre poder, mas ele ganhou o principal. Ele ganhou a salvação, ele foi libertador, ele foi um grande homem de Deus, pois ele sabia que isso tinha muito mais valor do que esse tudo que muitas das vezes a gente valoriza. Que Deus te abençoe.